Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que o pastor Carlos tem a oportunidade dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, engrandecer, para magnificar o seu poderoso nome. Amém? Glórias a Deus. É muito bom nós estarmos aqui reunidos para louvarmos, para engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Oh, Deus é muito bom, né? Nós só temos que colocar a nossa vida no altar do Senhor e dizer ao Senhor que Ele é verdadeiramente maravilhoso para comigo, para contigo nessa manhã. Então vamos adorar ao Senhor através de nossa oração, através de nossa busca pelo Espírito Santo, e que no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo haveremos de estar fazendo a vontade do Pai nessa manhã, que a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Glórias a Deus. 7h34 da manhã. O pastor Carlos tem um imenso prazer de estarmos juntos aí para magnificar, para exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero aqui dizer para os amados irmãos que nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação sempre às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles. E o texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico de Salmo 142, verso 6 e 7. A reflexão é a Era dos Mártires, né? O livro dos Mártires de John Foxe, né? E a gente sabe que a igreja, né, primitiva, ela sofrera muito com as perseguições, e nós iremos estar aqui retratando, trazendo aí para os amados irmãos e amigos o que acontecera, né, com os nossos amados irmãos no passado, tudo que eles passaram de perseguição. A gente vai estar trabalhando esses textos aí, tá bom? Glórias a Deus. Então, data de hoje é dia 5 de junho de 2023. Os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem o lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu também tenho deixado dois links, né, dos meus YouTubes aí, e peço aos amados irmãos e irmãs que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente. Então, esteja aí compartilhando também com alguém que não conhece Jesus ainda, que vai ser uma bênção. Seja bem-vinda aí, os meus amados irmãos, também a nossa amada irmã Karen Ribarra, seja bem-vinda nessa manhã. Tenha um dia lindo também, minha amada irmã, que nós possamos aí oh Deus Israel, na base de agradecimento, né? Com o nosso coração voltado ao Pai, ter aí um dia maravilhoso na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Então quero orar com o meu amado irmão, com a minha amada irmã nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos, ó Deus, de estar aqui, Senhor Deus, nessa manhã, com os nossos corações, ó Pai, cheios, ó Pai, aleluia, de alegria, Senhor, da tua presença, cheio de alegria, Senhor, de poder, Senhor, falar contigo, Pai. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor, opera, Senhor, segundo o teu Espírito, ó Pai, faça, Senhor, resplandecer, Senhor, sobre nós, ó Pai, o teu poder, ó Pai, a tua graça, Senhor, nos dê, Senhor, o melhor caminho a seguir, que os teus santos anjos, ó Pai, estejam, Senhor, conosco, ó Pai, nessa manhã, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos livrando de todo mal, ó Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai,
a vida, Senhor Deus, dos meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, do mesmo modo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, ó Deus, dando a melhor direção, fazendo, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, da Tua presença santa, do Teu grande amor, do Teu grande poder, que venha o Senhor fazer, Senhor Deus, infinitamente mais na vida de cada um de nós. Assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, assim nós clamamos, ó Pai, sim, Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, ir muito mais além. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, Pai, para que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Assim, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, assim eu clamo, assim eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que seja assim um tempo, ó Pai, de adoração, de busca, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, ó Pai, que seja um tempo, ó Pai, de nós estarmos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nos ligando, Senhor Deus, com o céu, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, nos desvencilhar, Senhor Deus, de tudo, ó Pai, que não procede do Senhor, mas que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, no Teu nome, ó Pai, sendo fortalecidos, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu poderoso nome. Então, Pai amado, Pai querido, ó Pai, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, a crescer na graça, a crescer no conhecimento. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, olha, Senhor Deus, para os Teus servos, olha para as Tuas servas, ó Pai, e faça, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós sejamos uma bênção, Pai, aleluia, no Teu poderoso nome. Assim, Senhor Deus, eu oro, assim eu clamo, Senhor Deus, assim coloco minha vida, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, todo Israel nas Tuas mãos, ó Pai, esteja tomando, Senhor Deus, a terra santa, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com nossos amados irmãos e irmãs, ó Pai, estejam, Senhor Deus, vendo, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, que o Senhor, ó Deus de Israel, tem cuidado, Senhor Deus, de cada um deles, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, está, Senhor Deus, colocando, ó Pai, os nossos projetos, ó Pai, nosso ir, nosso vir nas Tuas mãos. Toma também, Senhor Deus, meu Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nossos familiares, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu oro, Senhor Deus, pelo Brendo, Braia, Brenner, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, olhando pela vida deles, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que eles venham crescer, Senhor Deus, na Tua presença. Toma, Senhor Deus, da minha esposa Diva, Senhor Deus, da saúde, opera, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, da Tua serva, faça, Senhor Deus, com que ela seja uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Assim, Senhor Deus, eu clamo, ó Pai, sim, Senhor Deus, coloco as nossas vidas, ó Pai, no altar do Senhor, ó Pai. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, ministrando, ó Pai, sobre nós, ó Pai, com Teu grande amor, esteja ministrando sobre nós, Senhor Deus, com Teu grande poder, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, todos os amados irmãos, ó Pai, que têm estado conosco, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, toma também, Senhor Deus, ó Pai amado, a igreja Efraim, Senhor Deus, pastor Márcio da Silva, Senhor Deus, pastor presidente dessa obra, a sua esposa, Senhor Deus, missionária Núbia Guzmão, toma o Vitinho nas Tuas mãos, ó Pai, toma também, Senhor Deus, o pastor Valmir, Senhor Deus, a missionária Cíntia, Senhor Deus, toma o pastor José, Senhor Deus, a missionária Cláudia, Senhor Deus, toma o pastor Carlos, ó Pai, vice-presidente dessa obra, toma a missionária Diva, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, a missionária Lucinéia nas Tuas mãos, ó Pai, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, diaconisa da Cília, diácono William, Senhor Deus, esteja tomando Elaine, Efraim, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Cleonício, Ivan, Senhor Deus, toma nas Tuas mãos, ó Pai, os enfermos, ó Pai, da Tua casa, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da minha amada irmã, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, Denise, Senhor Deus, diácono Cícero, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, do Teu servo, das Tuas servas, Pai, assim, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, assim eu clamo, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, eu coloco, Senhor Deus, a minha vida, Senhor Deus, no Teu santo altar, ó Pai, ministra, Senhor Deus, com poder e bondade, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, assim, Senhor Deus, o Teu grande amor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, ó Pai, aleluia, operado em nós, assim, Teu grande amor esteja, Senhor Deus, sendo, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, na minha vida, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dos Teus amados filhos e filhas, Pai, assim, Senhor Deus, eu louvo e engrandeço, Senhor Deus, assim eu ministro, ó Pai, aleluia, sobre a vida também, Senhor Deus, daqueles que se encontram enfermos, ó Pai, do pastor Carlos Wesley, Pai, toma as Tuas mãos, ó Pai, sara, Senhor Deus, cura, Pai, esteja ministrando com Teu poder, com a Tua unção, toma também, Senhor Deus, Deus de Israel, sua esposa, ó Pai, Silvia, Senhor Deus, toma também seus filhos, Mateus, Senhor Deus, o Lucas, ó Pai, os netos, noras, Pai,
Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também clamo, Senhor Deus, pela a pastora Edna, Senhor Deus, também, Senhor Deus, pela nossa amada irmã Maria, Senhor Deus, Iribarra, Senhor Deus, também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, sobre, Senhor Deus, a tua filha, Senhor Deus, Marina Salles Andrade, também José Vidal, Senhor Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai, toma Irene Carvalho, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, sobre a vida, Senhor Deus, da Noemi Souza, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, da Luísa Ventura, esteja, Senhor Deus, tomando também, Senhor Deus, Vanir nas tuas mãos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, do teu filho, Senhor Deus, nosso amado irmão Luiz, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a tua serva, Senhor Deus, missionária, aleluia, Senhor Deus, Luciné, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, hospitalizados, passando, Senhor Deus, por algum tipo de enfermidade, Senhor Deus, que o teu poder que se aperfeiçoa nas fraquezas vem sobre a vida deles, ó Pai, fazendo o sobrenatural, Senhor Deus, que o milagre do Senhor esteja, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fluindo, Senhor Deus, de uma forma, Senhor Deus, abundante, de uma forma transbordante. Assim, Senhor Deus, eu clamo, Senhor Deus, assim coloco, Senhor Deus, aleluia, nas tuas mãos, ó Pai, a nossa vida, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ministra, Pai, então, Senhor Deus, com teu poder, com a tua bondade, ministra, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, com teu grande amor, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, assim, o ministro, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, de cada um dos meus amados irmãos, ó Pai, toma, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, hospitalizados nos CTIs, nas UTIs, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, no manicômio, ó Pai, maternidades, onde estiver, Senhor Deus, um servo teu, Senhor Deus, precisando, Senhor Deus, da tua ajuda, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, ó Pai, do mover sobrenatural do Senhor, ó Pai, de curas, milagres, Pai, o Senhor esteja agindo, Senhor Deus, assim nós pedimos encarecidamente, Senhor Deus, para que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, a estar crescendo, Senhor Deus, na graça, no teu poder, ó Pai, toma, Senhor Deus, a comunidade, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de Madureira, nas tuas mãos, Cascadura, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor, Praça Seca, Jacarepaguá, Senhor Deus de Israel, esteja tomando, ó Pai, aleluia, Quintino, Senhor Deus, Bocaiúva, Senhor Deus, Meier, Senhor Deus, ó Deus encantado, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, Senhor Deus, onde, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, tiver um servo teu, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, por paz, Senhor Deus, aleluia, por tranquilidade, assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja nos ajudando, ó Pai, aleluia, desvencilhar, Senhor Deus, de toda e qualquer situação, Senhor Deus, que tem se levantado, ó Pai, e nós te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos auxiliando, fazendo de nós instrumento nas tuas mãos, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, olha, Senhor Deus, para os teus servos, olha, Senhor Deus, para as tuas servas, Pai, nessa manhã, Senhor Deus, fazendo com que nós venhamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, olha, Senhor Deus, com um olhar favorável, Senhor Deus, para aqueles, Senhor Deus, que têm clamado ao Senhor por uma porta aberta, Senhor Deus, para levar, Senhor Deus, o sustento, Senhor Deus, para a sua família e ter, Senhor Deus, as suas responsabilidades mensais, Senhor Deus, em dia. Assim, Senhor Deus, eu oro, assim eu clamo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, por todos nós, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, com olhar atento, Senhor Deus, aos desejos, ó Pai, anseios, ó Pai, necessidades dos nossos corações. Assim, Pai amado, Pai querido, nos fortalece na tua graça, no teu conhecimento. Nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem sido aí maravilhoso. Eu clamo pela vida de cada um de nós, que estejamos aí, aleluia, cheio da presença desse Espírito que tudo pode, né? Então, a paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal, a paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa da Síria, que Deus esteja aí operando, né, maravilhosamente na vida dos meus amados irmãos, que nós possamos aí estar diante do nosso Deus, colocando, aleluia, a nossa vida nas mãos dele, para que ele esteja aí nos ajudando a desvencilharmos de tudo aquilo que não procede, aleluia, do trono da sua graça. Nós sabemos que a vontade do inimigo é matar, roubar e destruir, mas Deus veio desfazer as obras do inimigo da nossa alma, e nós precisamos
no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada momento, a cada dia, a cada instante, estar aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina para todos sempre. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus, é muito bom. Então nós estarmos aqui. Eu falei com os amados irmãos que nós temos aí um salmo para estar lendo, né? E esse salmo é o Salmo 142, versículos 6 e 7. Eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos para que nós possamos aí dar início ao nosso trabalho nesse dia de hoje e que o Senhor esteja nos ajudando. O Salmo 142, ele é pequenininho, eu quero estar lendo ele todo para que nós possamos aí aproveitar mais o que Deus tem para as nossas vidas, amém? A epígrafe do texto diz assim: no meio de grande perigo, me esquiu de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultar um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio, aleluia, ou melhor dizendo, refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. O justo, aleluia, me rodearão, pois me fizeste bem. Amém? Pois me fizeste bem. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bondade do Senhor, as suas misericórdias estejam nos alcançando nessa manhã, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos aí trazendo, né, o livro dos mártires, aqueles nossos amados irmãos e irmãs que perderam, né, as suas vidas por amor do Evangelho, por causa da perseguição que a igreja sofreu. E nós estamos aqui na era papal. Essa era papal é uma era em que os próprios papas perseguiram aqueles que eram reformados, né? Os protestantes que nós somos hoje é por causa desses amados irmãos que buscou uma reformulação para a igreja do Deus vivo. Então, aqueles que eram reformados, aqueles que eram protestantes, eles eram perseguidos, caçados igual tatu no buraco. Eles eram caçados e mortos, destruídos. E nós vamos estar, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo isso de volta. A gente vê que logo na introdução do livro de John Foxe, o livro dos mártires, ele diz que este livro não é simplesmente um livro que trata da historicidade da igreja, mas que esse livro é uma denúncia das atrocidades que aconteceram com muitos daqueles que professavam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia mandos e desmandos em nome do nosso Senhor e Salvador. Havia guerras por aqueles que adoravam a Cristo. Todos que adoravam a Cristo eram destruídos, não valia nada, materialmente falando. E a gente precisa entender, amados irmãos, que a nossa fé, a nossa crença foi construída
com muito sangue, com muitas mortes. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso das tuas mãos potentes. Trata comigo, entra com poder, entra com a tua mão majestosa, faça com que nós venhamos crescer na tua graça, que nós venhamos crescer no teu conhecimento, que venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos. Amém? Wilson Thomas, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém? Então, eu quero estar trazendo aqui, logo aqui no capítulo 4, tem uma parte que fala a matança no dia de São Bartolomeu. No dia 22 de agosto de 1572, anunciou-se este ato diabólico, de sanguinária brutalidade. A intenção era destruir em um só golpe a raiz da árvore protestante, que até então sofrera apenas parcialmente a poda de algum dos seus ramos. O rei da França havia astutamente proposto o matrimônio de sua irmã com o príncipe de Navarra, capitão e príncipe dos protestantes. O imprudente matrimônio foi celebrado em Paris no dia 18 de agosto pelo cardeal de Bourbon sobre um alto estrado especialmente construído para isso. Comeram em grande pompa com o bispo e cearam com o rei de Paris. 4 dias depois, quando saía do conselho, o príncipe Coligny foi ferido em ambos os braços por vários disparos. Confessou então a Maury, ministro de sua falecida mãe: ó, meu irmão, agora vejo que Deus certamente me ama, pois fui ferido por sua mais santa causa. Embora Vidin o aconselhasse a fugir, permaneceu em Paris e logo depois foi morto por Benjos, que mais tarde confessaria: jamais vi alguém enfrentar a morte com tanta coragem. O almirante. Os soldados foram dispostos de modo a dado o sinal. Lançaram-se à matança nas diversas partes da cidade de Paris. Após matarem o almirante, atiraram-no por uma janela à rua, onde lhe cortaram a cabeça. Enviada depois ao Papa, enfurecidos, os selvagens papistas cortaram-lhe ainda os braços e os órgãos genitais, e após arrastá-los por 3 dias pelas ruas, penduraram-no pelos pés fora da cidade. Já imaginou quanta brutalidade em relação à fé, em relação a buscar e colocar o coração no nosso Deus? É terrível essa situação, meu amado irmão. Nós estamos falando de uma atrocidade em nome de Deus. Os soldados foram dispostos de modo a, dado o sinal, lançarem-se à matança nas diversas partes da cidade de Paris. Após matarem o almirante, atiraram-no pela janela à rua, onde lhe cortaram a cabeça. Enviada depois ao Papa, enfurecidos selvagens papistas
cortaram-lhe os braços e os órgãos genitais. Após arrastá-lo 3 dias pelas ruas, penduraram-no pelos pés fora da cidade. Nós estamos falando de ordem de um Papa, líder da Igreja Católica em Roma. Nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando que coisas aconteceram tais conforme estas atrocidades que aconteceram. Isso John Foxe, ele retrata em seu livro, o Livro dos Mártires, pessoas que morreram por amor de Cristo. Depois disto, outras pessoas importantes foram mortas pela fé que professavam. Entre elas, o conde de La Chaux-Forcault, Telínios, genro do almirante Antônio Clarimontos, o Marquês de Rivale, Leves, Bandênios e várias outras pessoas morreram. Ao lançar-se contra o povo comum, os papistas continuaram longo tempo com a matança. Durante os primeiros dias mataram 10.000 de todas as classes sociais. Os corpos foram lançados aos rios. O sangue corria como arroios pelas ruas. O rio Sena parecia ser de sangue. Tão furiosa e infernal era a sua ira, que mataram até os papistas considerados poucos devotos à sua diabólica religião de Paris. A destruição estendeu-se a todos os rincões do reino. Em Orleans foram mortos 1.000 homens, mulheres e crianças. Em Rouen, 6.000. Em Meudite, 200 pessoas foram encarceradas e mais tarde tiradas uma a uma e cruelmente assassinadas. Em Nyon, o número de mortos chegou a 800. Crianças agarradas aos pescoços de seus pais e pais que abraçavam afetuosamente seus filhos serviram de alimento à espada e às mentes sanguinárias daqueles que chamavam a si mesmo de Igreja Católica. Nossa localidade de 300 pessoas foram assassinadas na casa do bispo e os ímpios monges não queriam liberar ao sepultamento seus corpos. Ao inteirar-se da matança em Paris, os moradores de Augusto Bona cerraram as portas para que nenhum protestante escapasse, e na busca diligente de cada membro da Igreja Reformada, acercaram-nos e os mataram de modo mais cruel, mais bárbaro possível. Estas mesmas crueldades repetiram-se em Avaricuntóis, Toulouse, Rouen e muitos outros lugares, pois iam de cidade em cidades, vilas e povoados por todo o reino. A fim de explicarmos esta horrenda carnificina, citamos a apropriada e interessante narrativa de um católico romano sensível e erudito. As núpcias do jovem rei de Navarra com a irmã do rei da França foram celebradas em grande pompa, todas as expressões de afeto, todos os protestos de amizade e todos os juramentos sagrados entre os homens foram profusamente prodigalizados por Catarina, a rainha mãe,
e pelo rei, enquanto o restante da corte se entregava aos festejos, teatros e bailes de máscaras. No final da meia-noite, véspera de São Bartolomeu, deu-se o sinal. De imediato, as casas dos protestantes foram forçadas. Alarmado pela comoção, o almirante Coligny saltou da cama ao tempo em que o grupo de assassinos adentrava ali o quarto e chegavam liderados por um tal Besme, que fora criado no seio da família dos Guisas. Este infame transpassou com a sua espada pelo peito do almirante e ainda abriu-lhe um talho na face. Besme era alemão e foi depois pego pelos protestantes de La Rochelle, que quiseram dependurar, mas acabou morto por um tal Bretaville. Henrique, o jovem duque de Guisa, que mais tarde instituiu a Liga Católica e foi assassinado em Bois, esteve em pé à porta até que terminasse a horrenda carnificina. Então gritou Besme: pronto! Depois disso, os refiões ou reflusões atiraram o corpo pela janela e Coligny expirou aos pés do conde de Guisa. O conde de Teligny também caiu vítima. Casara-se havia uns 10 meses com a filha de Coligny. Seu rosto era tão formoso que os reflões ou refiões onde entraram para o matar, sentiram-se tomados de compaixão. Contudo, outros mais bárbaros participaram-se e o assassinaram. Enquanto isso, por toda a Paris, os inimigos de Coligny eram assassinados. Homens, mulheres e crianças eram mortos indistintamente e as ruas ficaram cheias de corpos agonizantes. Alguns sacerdotes, os quais levavam numa das mãos o crucifixo e na outra uma adaga, corriam aqueles que encabeçavam a matança a fim de exortá-los energicamente a não perdoar alguém, nem parentes, nem amigos. Tavannes, marechal da França, um soldado ignorante e supersticioso que unia a fúria da religião à ira do partido, fazia galopar seu cavalo pelas ruas de Paris e bradava ferozmente: que corra o sangue, que corra o sangue. E tão saudável sangrar em agosto quanto em maio. Nas memórias da vida desse entusiasta, escritas por seu filho, lê-se que ele, em seu leito de morte, ao fazer a confissão geral de seus atos, levou o sacerdote a indagar, surpreso: como? Nenhuma menção da matança do dia de São Bartolomeu? Ao que Tavannes constou: considero isso como uma ação meritória que lavara todos os meus pecados. Que terrível sentimento pode inspirar um falso espírito de religião? O Palácio Real foi um dos principais cenários da matança. O rei de Navarra tinha seu alojamento em Louvre e todos os seus criados eram protestantes. Muitos deles foram mortos na cama, juntamente com suas mulheres. Outros, ao fugirem nus, foram perseguidos pelos soldados através de vários aposentos do palácio, inclusive até a antecâmara do rei. Despertada pelo túmulo, a jovem esposa de Henrique
de Navarra foi tomada pelo pânico, pois temia pela sua vida do marido e por sua própria. Quase morta de medo, saltou da cama para lançar-se aos pés do irmão. O rei, entretanto, logo abriu a porta do quarto. Alguns de seus criados protestantes entraram em seu aposento em busca de refúgio. Os soldados entraram atrás a fim de capturá-los perante a princesa e matar um que escondera embaixo da cama. Outros 2 feridos com alabardas caíram aos pés da princesa. Ficou coberta de sangue. O conde de Rochefoucauld, uma jovem nobre, por seu porte garboso, maneiras corteses e conversas agradáveis, gozava do favor do rei. Passara da hora de se recolher e ficou até as 23 horas na companhia do monarca, que ria às gargalhadas de suas tiradas cheias de imaginação e prazenteira familiaridade. O monarca sentiu um certo remorso e, tocado por uma espécie de compaixão, insistiu com ele por 2, 3 vezes que não fosse para casa, mas permanecesse em Louvre. O conde respondeu que tinha de voltar com a mulher, ao que o soberano declarou: então vá, vejo que Deus já decretou a sua morte. 2 horas depois, o conde era assassinado. Bem poucos protestantes escaparam da fúria dos fanáticos perseguidores. Entre eles achavam-se o jovem Laforce, que 10 anos que viria a ser o famoso Marechal Lafort, cuja salvação foi sumamente notável. Seu pai, seu irmão mais velho e ele próprio foram alcançados pelo soldado do Duque de Anjou. Estes assassinos lançaram-se sobre os 3 com o intuito de golpeá-los com gosto. Eles caíram uns sobre os outros, mas o menino não recebeu um único golpe, senão que, ao aparentar-se morto, escapou-se no dia seguinte. Sua vida, preservada deste modo maravilhoso, durou até os 85 anos. Muitas das pobres vítimas fugiram até as margens do rio Sena, na pretensão de atravessar o rio a nado, em direção aos subúrbios de Saint-Germain. O rei os avistou do alto da janela que dominava o rio, pôs-se a atirar neles com a carabina recarregada por um de seus pajes. Enquanto isto, a rainha mãe, serena e imperturbável, em meio à matança, observava do alto de um balcão, incitava os assassinos e ria dos gemidos dos agonizantes. O que animava a bárbara rainha era uma férvida ambição que levava a mudar constantemente de partido na ânsia de saciá-la. Assim, a gente, meu amado irmão, nós estamos vendo a terrível carnificina dos papas sobre os protestantes, e eles morriam aos milhões. A gente tem que orar pela igreja. Nós precisamos clamar, nós precisamos colocar a nossa vida no altar e falar: Senhor, entra, Senhor Deus, com as tuas provisões, entra, Senhor Deus, com o teu grande amor, com o teu grande poder, faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, para que nós venhamos, Pai, no teu nome, crescer na graça, no conhecimento, para que nós possamos vencer, Senhor Deus, todo o ódio, toda a amargura, tudo que não procede do Senhor. Nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos.
não deixe, Senhor Deus, que venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que as tuas mãos potentes estejam, Senhor Deus, vindo com o teu grande amor, com o teu grande poder, com o teu sobrenatural, porque a vontade do inimigo, né, ela é brutal. A palavra do Senhor diz que o inimigo de nossas almas, ele vem bramando como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. João 10:10, ele diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida, vida em abundância. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor esteja cuidando, aleluia, dos meus amados irmãos, cuidando de mim. E nós precisamos, Senhor, do Teu aval, amém? Eu quero ler João capítulo 10, diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas por outra parte, ou melhor dizendo, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem a mim, aleluia, ou melhor dizendo, antes de mim, eles são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por esta porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que, aleluia, não é pastor, aleluia, de quem não são as ovelhas, vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não, aleluia, são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar, aleluia, a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, aleluia, e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa das palavras de Jesus. Então muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, porque o ouves. Diziam outras: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, conforme nós estamos vendo em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos dá vida, vida em abundância. Nós precisamos colocar a nossa vida
nas mãos do Senhor. Amém? Luísa Ventura, seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus esteja te abençoando e operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar nesse instante para nós estarmos dando fim ao trabalho de hoje. Eu agradeço a todos os meus amados irmãos e irmãs. Nós estamos hoje segunda-feira, né? Muitas pessoas saíram para o trabalho, mas nós estamos aqui com 1.529 pessoas conosco no Kauai. Também agradecemos as pessoas que estão conosco no Facebook. Que Deus esteja aí derramando do seu poder, da sua unção, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja tempo de nós estarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, fazer infinitamente mais sobre a vida do meu amado irmão, da minha amada irmã que entrou, Senhor Deus, nessa live, Senhor Deus, mas que está com o coração, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, cheio, Senhor Deus, de necessidades, ó Pai, e tem clamado ao Senhor, ó Pai, por um dia melhor, tem clamado ao Senhor, ó Pai, pela Tua graça, Senhor Deus, pelo Teu poder, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós, aleluia, colocamos a nossa vida no Teu altar, ó Pai, e falamos com o Senhor que temos necessidade de Ti, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o Teu sobrenatural, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, está nos livrando de todo mal, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, no Teu grande amor. Assim, Pai amado, Pai querido, nós, aleluia, Senhor Deus, queremos, ó Pai, ver, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, ó Pai, agindo com poder e glória sobre as nossas vidas, sobre a vida de nossa família, e que nós venhamos, ó Pai, no Teu poderoso nome, Pai, aleluia, crescer, Senhor Deus, na Tua graça, crescer no Teu conhecimento, Pai. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Assim, Senhor Deus, nós temos, ó Pai, honrado o Teu nome nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Receba aí um abração do pastor Carlos Salles, que Deus esteja aí operando na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a vocês.